Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai continuar com o estudo do tecido epitelial e nessa aula a gente vai ver a classificação do tecido epitelial. Então o tecido epitelial ele pode ser classificado em tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento ele faz aquela cobertura externa da nossa pele, reveste alguns órgãos internos, as cavidades corporais, que é a cavidade em volta do coração, pericárdio, em volta do pulmão, a pleura em volta do intestino, das vísceras, que é o peritônio, os vasos sanguíneos também, o revestimento dos vasos sanguíneos é de tecido epitelial, alguns ductos, por exemplo, a gente já estudou lá no rim, os túbulos contorcidos, revestimento epitelial, alguns ductos de saída de algumas glândulas. Então, o interior, o revestimento interno do tecido do sistema respiratório e também o revestimento interno do digestório, do urinário e do genital, tá? Então, e esse tecido epitelial de revestimento também, junto com o tecido nervoso, forma parte dos órgãos sensoriais, como a audição, visão e o tato. Então, os nossos órgãos dos sentidos. Além do tecido epitelial de revestimento, a gente tem o tecido epitelial glandular, que vai ser a nossa próxima aula. O tecido epitelial glandular é aquele que tem a parte secretora. Então, dentro desse tecido epitelial glandular entram as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas são aquelas glândulas que vão liberar a sua produção, a sua substância, através de um ducto. Então, vão liberar para fora do corpo, né? Por exemplo, a glândula sudorípara, a glândula sebácea, ou para dentro da luz de algum órgão, para alguma estrutura. Por exemplo, as glândulas de Brunner, que a gente viu lá acho que foi a segunda aula, a aula passada, na chegada do duodeno, que através de um ducto ela libera para o duodeno uma secreção, que é uma secreção alcalina, para neutralizar a substância que está chegando que está chegando do estômago, que é bastante ácida, para não danificar as células ali do duodeno. Tá? E temos também as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas não têm um ducto para liberar a substância. As glândulas endócrinas, elas sempre vão liberar para os vasos sanguíneos. E as glândulas endócrinas, então, vão produzir os nossos hormônios. Bom, mas essa aula é específica sobre o tecido epitelial de revestimento, essa primeira parte aqui. Então, vamos ver. A gente até já viu na aula prática isso, que a gente classifica o tecido epitelial quanto à forma, então quanto à forma das células, que elas podem ser pavimentosas. Claro que a gente não consegue visualizar o formato da célula, mas a gente vai olhar para o formato do núcleo, e esse formato do núcleo vai nos dizer se é uma célula pavimentosa, se é uma célula cúbica, se é uma célula cilíndrica, ou se é uma célula transicional. O que é essa transicional? É aquela que fica mudando de forma. E qual é o objetivo de nós estudarmos essa classificação? É entendermos que essa forma está muito relacionada com a função que aquele órgão vai desempenhar dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, numa região onde tem células pavimentosas, normalmente essa região é uma região de transporte ativo e passivo. Então, é uma região onde tem uma absorção, a substância entra, passa através dessa célula ou volta através dessa célula. Por exemplo, os nossos vasos sanguíneos são de células pavimentosas. Tá? Então, os vasos sanguíneos são bem importantes porque eles transportam algumas substâncias, né? E eles fazem com que as substâncias saiam desse vaso ou retornem para o organismo, para o tecido, né? Ou o contrário, tá? Células cúbicas estão bem relacionadas com a produção de fluido e também com a absorção. A gente já viu células cúbicas lá nos túbulos contorcidos proximais e distais do rim, por exemplo. Essa célula cúbica, nessa região, tem reabsorção de algumas substâncias para dentro do nosso organismo.
As saídas dos ductos de algumas glândulas pode ser com células cúbicas. As células cilíndricas ou colunares, elas também estão relacionadas com secreção de algumas substâncias ou absorção. Já vimos células cilíndricas, aonde? Lá no intestino. O intestino é responsável pela absorção de substâncias, tá? Células transicionais. As transicionais são aquelas que modificam a forma dependendo da situação do tecido. Aonde que a gente encontra? Na bexiga. A gente encontra na bexiga um pouquinho na uretra e um pouquinho nos ureteres também. Então, dependendo se a bexiga está cheia ou se a bexiga está vazia, essas células vão se adaptar para moldar as características desse órgão. E a gente classifica também essas células não só pelo formato, mas também pelo número de camadas. Então, elas podem ser classificadas como simples, quando tem uma camadinha só de células. Então, esse tecido vai se organizar. Aqui embaixo vai ter a lâmina, a membrana basal, e em cima dessa membrana basal vai ter uma camadinha de células. Então, a gente chama de simples, tá? Ou pode ser estratificado quando tem mais de uma camada, ou pseudoestratificado. O pseudoestratificado é aquele que a gente olha, parece que são várias camadas, mas na verdade todas as células vão tocar na membrana basal. Então, na verdade, ela é simples. E daí a gente não chama nem de simples nem de estratificado, a gente chama de pseudoestratificado, tá? Isso aqui a gente relaciona muito também com a função daquele órgão. Então, por exemplo, se é simples, simples provavelmente é alguma coisa que vai atravessar, a substância consegue atravessar de uma maneira mais fácil esse tecido. Então, ele é um tecido provavelmente de absorção ou de transporte de substâncias. Estratificado são várias camadas. Um tecido que faz absorção nunca vai ser estratificado. Aonde que a gente tem estratificado? Pele, mucosas, que são sempre de revestimento. E o pseudoestratificado, na verdade, ele é mais ou menos, né? O pseudoestratificado, a gente encontra no sistema respiratório. Todo o sistema respiratório superior tem o pseudoestratificado. E esse sistema respiratório, ele está relacionado, né, com transportar o ar que a gente respira para ele chegar até os pulmões e fazer as trocas. Então, aqui a gente tem o resumo de todas as possibilidades que existem no nosso organismo, tá? Então, tecido epitelial simples, ele pode ser pavimentoso, simples cúbico, tecido epitelial simples cilíndrico e simples pseudoestratificado. Estratificados. Então, ele pode ser estratificado pavimentoso, estão vendo? A gente sempre classifica pela região mais apical, pela região mais de cima. Se a gente olhar aqui embaixo, ele é cúbico, tá? Então, é sempre pela última camada que a gente classifica quando ele é estratificado. Queratinizado, esse aqui então tem queratina. O que é queratina? É um depósito de células mortas. Isso ajuda na proteção. Então, esse tecido epitelial aqui protege mais do que esse. Esse aqui é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Qual é a diferença da queratina e não queratinizado? Esse aqui dá um aspecto seco. A nossa pele, ela é seca, ela não é úmida. A nossa boca, ela é esse aqui. Então, ele tem esse aspecto úmido. Tá? Então, a queratina dá esse aspecto seco e mais características de proteção. Aqui a gente tem o simples estratificado, cilíndrico. Esse aqui não é muito frequente, é só na saída de alguns ductos que a gente tem ele. E o estratificado cúbico, que também não é muito frequente, é na saída de alguns ductos. E aqui, por último, o epitélio de transição, ele também é classificado como estratificado, porque ele tem mais de uma camada. E ele é característico da bexiga, porque ele muda a forma. Então, por exemplo, se a bexiga está vazia, aumenta o número de camadas e a célula fica mais gordinha,
tá? Agora, se a bexiga tá cheia de urina, tá bem distendida, diminui o número de camadas e essa célula vai ficando mais achatada. Então, esse de transição específico da bexiga, ureteres e uma porção da uretra também tem epitélio de transição, só nesses locais do nosso organismo. Bom, então, vamos ver algumas imagens de todos esses tipos de epitélio, tá? Então, esse aqui, tecido epitelial simples, pavimentoso. Aqui embaixo a gente visualiza o tecido conjuntivo e aqui a gente tem o aspecto da membrana basal e o tecido epitelial simples, pavimentoso. Aonde que a gente encontra? Nos vasos. Isso aqui é um vaso. Na verdade, isso aqui tudo é um tecido conjuntivo, ó, tá? Bem característico de tecido conjuntivo. No tecido epitelial não tem vasos, então a gente tem que procurar ele no tecido conjuntivo. E isso aqui é um vaso, ó. Dentro, isso aqui são hemácias, então é sangue. E o que a gente está olhando é isso aqui, ó. Aqui a gente tem a membrana basal e aqui as células achatadinhas, ó. O núcleo da célula bem achatadinho. Aqui outro vaso, ó, com a célula pavimentosa. Esses vasos a gente chama de endotélio. Endotélio é o tecido epitelial dos vasos sanguíneos, tá? A gente encontra também no mesotélio. O que é o mesotélio? Também é tecido epitelial simples pavimentoso. O que é esse tecido? O que é o mesotélio? Na verdade, ele é esse tecido epitelial que vai revestir as nossas vísceras. Então, vai formar as nossas cavidades, tá? Então, ele tem, a membrana parietal e a membrana visceral, ela é composta pelo mesotélio e uma camadinha de tecido conjuntivo logo embaixo. Nos vasos linfáticos, também tecido epitelial simples pavimentoso, que a gente está visualizando aqui, ó. Tecido epitelial simples pavimentoso. Nos vasos linfáticos, a gente não vai encontrar sangue dentro, a gente vai encontrar linfa, que é uma substância mais parecida com o plasma, não tem células ali, tá? Aonde mais que a gente tem tecido epitelial simples pavimentoso? Nos alvéolos. Isso aqui são os nossos alvéolos, ó. Nessa região entra o ar e para que ocorra as trocas gasosas, tem que ter um tecido epitelial simples pavimentoso, tá? E esse tecido epitelial simples pavimentoso está em íntima relação com o tecido epitelial simples pavimentoso dos vasos, para que realmente o oxigênio seja trocado pelo CO2 lá nas hemácias e essas hemácias consigam transportar esse oxigênio para os nossos tecidos. Desculpa. Aqui o tecido epitelial simples cúbico. Olhem, observem, a gente não consegue ver esse formato cúbico, mas a gente vai conseguir visualizar bem o formato do núcleo. E pelo formato do núcleo, a gente consegue dizer que é cúbico. Então, aqui, ó, a gente não vê uma célula individual, mas dá para ver bem o núcleo redondinho. Aonde que a gente encontra? No plexo coroide. O que é o plexo coroide? É o local, ele fica na base do nosso crânio e é o local onde tem a produção do líquor. O líquor ou líquido encéfalo-raquidiano, ele fica entre as nossas meninges e fica também na nossa coluna vertebral. Tá? Então, ele serve de proteção para o sistema nervoso central. E o plexo coroide é o local onde tem a produção desse líquor. Tá? Então, ele é simples cúbico. Na tireoide, a tireoide é uma glândula endócrina. Ela é organizada na forma de folículos tireoidianos. Ó. A tireoide produz o T3 e o T4, que fica armazenado dentro desse coloide, dessa porção rosinha aqui. E esse folículo, que é uma bolinha, tá?
ela é revestida por tecido epitelial simples cúbico. O tecido epitelial simples cúbico também nos ductos de saída de algumas glândulas. E esse aqui que a gente já viu, lá na medula renal, né? O que tem na medula renal? A gente tem, lembra do dos néfrons? Tem o glomérulo, túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que se projeta para dentro da medula, e os túbulos contorcidos distais. Então, na medula, a gente tem as alças de Henle. Isso aqui são alças de Henle. A porção tem uma porção mais grossa e uma porção fina. A porção grossa é tecido epitelial simples cúbico. Aqui mais uma imagem do Di Fiore, que está muito nítida aqui. A gente vê o tecido epitelial, ó, e aqui o tecido conjuntivo. O tecido epitelial, esse aqui, ó, é simples cilíndrico. Então, aqui o aspecto de simples cilíndrico, a gente não vê o formato, né, do cilíndrico, mas a gente, pelo formato do núcleo, a gente consegue dizer. Aonde que a gente encontra? Na vesícula biliar, ó, simples cilíndrico, e nessa região também tem microvilosidades, que a gente já aprendeu, que são projeções da membrana para cima, ó, que fazem aumentar a absorção. Isso na vesícula é bem importante e no intestino delgado também muito importante, tá? Então, desculpa, tecido epitelial simples cilíndrico com microvilosidades. Aqui a gente tem um tecido epitelial simples cilíndrico, só que em vez de microvilosidades, cílios. Aonde que a gente encontra? Na tuba uterina, tá? A tuba uterina, ele é simples, só que ele tem cílios. Esses cílios são bem importantes porque o local da fecundação acontece na tuba uterina. Então, os espermatozoides entram através da vagina, passam pelo útero, escolhem uma das tubas e vão migrando. Os cílios ajudam esse espermatozoide a chegar até o ovócito, que fica na região final da tuba uterina, na região da ampola. Tá? Isso depois a gente vai ver lá na parte de embriologia. Aconteceu a fecundação, né? O espermatozoide penetrou o ovócito secundário. Esse ovócito, o ovócito primário, desculpa. Esse ovócito, ele, esse embrião, né, o zigoto, ele precisa voltar para se implantar, para ocorrer o processo de inidação que vai acontecer no útero. E os cílios ajudam nesse transporte. Lembram que os cílios, eles são móveis, né? Então, eles vão ajudando a retornar. A gente encontra também esse tipo de epitélio nos bronquíolos, que é simples, cilíndrico, com cílios. Aqui os cílios são bem importantes para evitar que sujeiras entrem para o nosso pulmão e que a gente venha a desenvolver alguma infecção pulmonar. Aqui a gente tem, ó, outra imagem do Di Fiore, tecido conjuntivo. Aqui a gente tem umas glândulas e aqui o tecido epitelial. Parece estratificado, mas todas as células tocam na membrana basal. Então, ele é pseudo-estratificado. Então, aqui tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado e com células caliciformes, tá? Que tem formato de cálice. Por isso, células caliciformes produtoras de muco. Aonde que a gente encontra esse epitélio? Que é a mesma coisa. Aonde que a gente encontra esse epitélio? Na traqueia. Na verdade, ele está presente em todo o nosso trato respiratório superior. Então, na região do nariz, né, das fossas nasais, tem esse epitélio, descendo a traqueia até os brônquios, e daí nos bronquíolos, esse epitélio começa a ser simples cilíndrico, tá? Então, aqui a gente vê as células caliciformes, ó, as células caliciformes produtoras de muco, que é bem importante, por exemplo, para limpar o nosso ar, que chega até o pulmão. Então, junto com os cílios, que vão
né, alguma coisa, os cílios vão empurrando para fora. E esse muco ajuda a poeira ir grudando nesse muco. E daí depois a gente, junto com os cílios, consegue expelir, consegue botar para fora. Quem é fumante, o que acontece com o fumante? O fumante acaba destruindo, o processo de fumar acaba destruindo os cílios, tá? Então tem uma diminuição muito grande nesses cílios. E daí, na tentativa de suprir a falta desses cílios, as células caliciformes começam a produzir muito mais muco para evitar que sujeiras, né, que alguma poeira chegue até o pulmão. Então, existe aquela tosse clássica e seca dos fumantes, né, que é uma tosse que ele tenta expelir alguma coisa e não consegue, pelo excesso de muco que ele tem e pela falta de cílios. Normalmente, se a pessoa deixa de fumar, esses cílios voltam a se desenvolver e diminui também a produção de células, a produção da secreção das células caliciformes. Aqui, pseudoestratificado com estereocílios. Os estereocílios a gente consegue visualizar na próstata, ó, pseudoestratificado com estereocílios. Lembrem que os estereocílios são estruturas muito parecidas com as microvilosidades, só que elas são mais longas e elas não têm a propriedade elas não são móveis, elas são imóveis, porque elas têm características de microvilosidade. Então, elas servem para aumentar a superfície de contato e fazer a absorção. Aqui no epidídimo também. O epidídimo, ele é o local de armazenamento dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos lá na próstata e depois são armazenados no epidídimo. É muito importante esse armazenamento, porque aqui os espermatozoides eles se tornam imóveis, algumas glicoproteínas se grudam na cabeça desse espermatozoide e tornam o espermatozoide não fica sacudindo seu flagelo. E ele só vai ser ativado normalmente quando ele chegar no ambiente ácido da vagina, que daí ele perde essas glicoproteínas da cabeça do espermatozoide, e daí sim ele começa a gastar energia e começa a sacudir o flagelo para conseguir nadar até o local que ele precisa para fecundar o ovócito. Na parede, ó, então aqui, ó, o epidídimo ele é formado de vários túbulos, tá? Aqui é um túbulo, aqui é outro túbulo. Então, esse aqui é o tecido epitelial pseudoestratificado. E aqui são os estereocílios, ó. Esses estereocílios, eles servem para ir absorvendo o excesso de líquido e ficar bem concentrado a questão do espermatozoide aqui no epidídimo. Depois, essa substância do epidídimo cheia de espermatozoide vai se misturar com o líquido prostático e também com a secreção das glândulas bulbouretrais para a produção do sêmen. Aqui mais uma imagem do Difiore, tecido conjuntivo aqui embaixo e o tecido epitelial aqui em cima. Então, esse aqui está nitidamente que é um tecido epitelial estratificado e a classificação que a gente olha aqui por cima, pavimentoso. E não tem queratina aqui. Então, isso aqui provavelmente é de uma mucosa, tá? Mucosa oral, mucosa vaginal. Todos têm esse tipo de epitélio. Então, aqui, estratificado pavimentoso. Então, a gente consegue visualizar na cavidade oral, na orofaringe, no esôfago, na vagina, tá? E aqui é bem importante que essas células aqui embaixo, eles têm esse formato mais cúbico e conforme ela vai subindo, vai se tornando pavimentoso. Uma informação que é bem importante que está relacionado com essa imagem aqui. O processo de divisão, a mitose, sempre vai acontecer nessa camada mais basal de células. E aqui que vai acontecer a renovação celular. Essas células aqui de cima são as células mais velhas. Então, as células vão envelhecendo e vão subindo as camadas. E nesse processo, ela vai acumulando, ó, algumas substâncias pigmentantes da pele, tá? Por isso que quando a gente faz, por exemplo, um peeling na pele, faz uma
O que é um peeling? É uma remoção da camada mais superficial da pele, que vai tirando as células mortas. Normalmente a pessoa fica com um aspecto da pele mais clara, mais branca, né? Que é em função dessa remoção de células que estão acumulando esses pigmentos. Bom, aqui a gente tem uma imagem também de tecido epitelial estratificado pavimentoso, daí queratinizado, que daí a gente encontra na pele, que dá esse aspecto seco da pele. E daí a gente tem no nosso organismo 2 tipos de pele, a pele grossa e a pele fina. Qual é a diferença? A pele grossa, ela tem muito mais queratina, tá? Mas não é só isso a diferença. Na pele grossa, as cristas dérmicas e epidérmicas, ó, são bem mais protuberantes, ó. São cristas mais. Isso aqui é o tecido conjuntivo, aqui é o tecido epitelial e aqui é a queratina. Então, são bem mais protuberantes. E o que isso faz? Olha aqui como é. Aqui é tecido conjuntivo na pele fina, tecido conjuntivo, e aqui o tecido epitelial, e aqui a queratina, tá? Olha como as cristas são mais suaves. Então, na pele grossa, a gente tem uma coisa que é muito importante, que são as nossas impressões digitais e as linhas que a gente tem na palma da mão e na sola do pé. Isso aqui, essas cristas vão se formando durante o nosso período fetal, né, durante o período que a gente está na barriga da mãe, e a gente já nasce cada um com as suas impressão digital. Gêmeos idênticos, por exemplo, têm o DNA exatamente igual, tá? Mas cada indivíduo tem a sua impressão digital. Por quê? Porque essa impressão digital, óbvio que ela tem uma influência genética, por exemplo, os gêmeos idênticos, eles vão ter uma impressão digital muito parecida, mas não é igual, não é idêntica. Por quê? Porque cada um está vivendo alguma coisa lá na barriga da mãe e cada um vai apertando seus dedinhos de uma maneira diferente. E esse, aonde ele for tocando, porque ele vai tocando no seu rosto, vai tocando na barriguinha, vai tocando no cordão umbilical, isso vai influenciando como que essas cristas vão se desenvolver. E daí cada indivíduo tem a sua impressão digital. Por isso que a gente consegue, por exemplo, na entrada de um clube, usar as impressões digitais. Agora, com a questão das eleições também, a gente pode usar as impressões digitais, porque cada indivíduo tem a sua impressão digital, tá? Então, na pele grossa, nós temos as cristas que diferenciam e temos uma quantidade muito maior de queratina. Então, quer dizer, a nossa pele grossa é muito mais resistente. Tem uma outra diferença que é bem importante. Na pele grossa, nós não temos folículos pilosos, né? Até eu tenho uma brincadeira que eu costumo usar, que se vocês olharem o lobisomem, tá? Nem o lobisomem vai ter pelos nas mãos, tá? Ele tem pelo corpo inteiro, mas ele não vai ter na palma das mãos e nem na sola do pé. Por quê? Porque pele grossa não tem pelos. A pele fina sempre tem pelos. E alguém pode perguntar, prof, mas eu não tenho pelos em todos. Sim, tem uma penugem bem fininha. Às vezes até tu pode perder aquela penugem bem fininha, tá? Mas a pele fina normalmente sempre tem um pouquinho de pelo. Durante o período fetal, a gente até desenvolve o lanugo, que é uma penugem bem fininha na pele, em toda a pele, que é bem importante para a gente proteger a nossa pele do líquido amniótico. Aqui, pessoal, a gente tem, de novo, uma imagem mais próxima da pele grossa, com tecido conjuntivo, tecido epitelial, e aqui a queratina. Essa queratina se estende bem lá para cima, então tem muito mais queratina. E aqui a gente visualiza bem nitidamente as cristas dérmicas e epidérmicas da pele grossa. Aqui, pele fina, ó. Olha como as cristas são suaves. Por isso que a nossa pele do resto do corpo, do rosto, do braço, da barriga, a gente não tem a impressão digital, porque ela é bem mais suave. E a queratina é bem mais delicada também.
Aqui a gente tem o tecido epitelial estratificado cúbico. A gente encontra nos folículos pilosos. Desculpa, no folículo ovariano. A gente vai olhar a lâmina do ovário no final do semestre. Então, é estratificado cúbico. E aqui na saída de alguns ductos de algumas glândulas grandes, por exemplo, algumas glândulas sudoríparas grandes, pode ter estratificado cúbico. Mas nós não temos muito no nosso organismo esse tipo de epitélio. O epitélio estratificado cilíndrico também não temos em muitos locais do nosso organismo, mas a gente pode encontrar em alguns ductos maiores da saída de algumas glândulas exócrinas, na conjuntiva do olho e na porção da uretra masculina. Esse aqui é a imagem do Di Fiore também, está mostrando o nosso último epitélio, que é um epitélio estratificado de transição. Então, dependendo da situação, por exemplo, isso aqui é uma bexiga vazia, o epitélio está bem, por exemplo, dobrado, ó, tá? E as células estão com várias camadas e bem gordinhas. Por quê? Porque não tem urina, tá com pouca urina dentro da bexiga. Quando a gente tá com a bexiga cheia de urina, o que que acontece? Diminui o número de camadas, esse epitélio fica mais distendido e as células ficam com um aspecto mais pavimentoso, tá? Então, isso é bem característico do epitélio da bexiga. E aqui está mostrando, então, uma bexiga relaxada e uma bexiga distendida. Então, aqui quando a bexiga está cheia e aqui quando a bexiga está vazia. Que é o que a gente vê aqui, ó. Então, a bexiga, a gente encontra o epitélio de transição na bexiga, ureter e nos cálices renais. Tem um pedacinho da uretra que tem também. E na mesma lâmina da bexiga, a gente pode ter regiões que representam uma bexiga vazia e regiões que representam uma bexiga cheia, tá? Então, que é o que a gente visualiza aqui, ó. Células mais gordinhas na bexiga vazia e as células mais achatadinhas na bexiga cheia. E por último, na verdade, essa aqui é uma imagem do primeiro estudo dirigido sobre tecido epitelial. A última pergunta é referente a essa imagem aqui. Eu gostaria que vocês olhassem essa imagem. É uma imagem do Di Fiore e que vocês me descrevessem qual é o provável órgão e por que vocês acham que é esse órgão. Bom, até mais. Então era isso, pessoal.